e ela consola. Então eu oro e peço que o Espírito Santo, que tem a palavra de Deus na mão, porque isso é escrito, que a espada do Espírito é a palavra de Deus, não é verdade? Então eu peço nesta hora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que está com a espada, com a palavra de Deus na mão, ele pega essa palavra e traga agora para dentro de nosso coração e de nossa mente, em nome de Jesus. Nós precisamos dessa palavra. Quando recebemos essa palavra, e recebemos com alegria, com um coração manso, ela vem para o nosso coração, e o nosso coração se torna um bom depósito da palavra. Mas esta palavra, ela gera em nós a fé que nos é necessária, como nós cantamos aqui quando dissemos, né, pela fé clamo, pela fé enfrento as lutas e venço. Porque é pela fé que nós vencemos o nosso inimigo, é pela fé que nós vencemos os nossos adversários, e as adversidades, as aflições pelas quais passamos nessa vida, vencemos pela fé. O Novo Testamento diz que Deus nos dá a fé, e a nossa fé é que vence este mundo. Deus quer que nós nos tornemos homens e mulheres, cada dia mais fortalecidos na fé, para vencermos o mundo, para vencermos o diabo, para vencermos a carne. Uma das lutas intensas que todos nós passamos aqui, é essa luta do Espírito contra a carne. Do Espírito contra a carne. Paulo, ele testemunha sobre isso, dessa própria realidade na vida dele, dizendo assim, o bem que eu desejo, que eu quero fazer, não faço, às vezes, não consigo fazer, e o mal que eu não quero, acabo fazendo. Ele diz, quem vai me livrar do corpo desta morte? E nós, num dos cânticos, cantamos parte desse texto. Diz, graças porém a Deus por Cristo Jesus, que nos livrou do corpo desta morte. Porque em Cristo já não há mais condenação para aqueles que são dele, que são de Deus. Amém? E esse texto que acabamos de ler, ele trata disso aqui. Ele mostra para nós o caminho de como vivemos uma vida vitoriosa. Como nós cantamos aqui, declaramos, e eu creio que você cantou com prazer, com gosto, que nós já somos mais que vencedores por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Então não é nem altura, nem profundidade, nem poder, nem principado, nem potestade, nem coisas deste mundo, nem do porvir, e assim vai, que nos separará deste amor de Cristo. Eu vou dizer que existe uma coisa, e daí não é externa, como o texto em Romanos cita, que pode bloquear e impedir o amor de Cristo por nós. Melhor, não é uma coisa, é uma pessoa. E não pense que eu vou falar que é o diabo, não, porque não é ele. Por mais que ele seja o tentador, não é ele, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Como assim? Sim, muito simples. Nessa luta da carne contra o espírito, sempre vai ter um vencedor. E eu posso seguramente dizer para você que o vencedor será sempre aquele que estiver melhor alimentado, aquele que estiver melhor nutrido. E se eu estiver alimentando o meu espírito, com certeza na luta do espírito contra a carne, o espírito é vencedor. Mas se eu deixar de alimentar o meu espírito e alimentar somente a minha carne, a carne vai ser vencedora. Tá certo? Então essa palavra, ela nos provoca, ela nos confronta nesse sentido. E aqui o profeta Isaías, ele começa no verso 10 dizendo, ouvi a palavra do Senhor. Muita gente escuta a palavra, mas poucos ouvem a palavra, de fato, efetivamente. Jesus disse que aquele que realmente ouve a palavra, o bom ouvinte, é aquele que ouve a palavra e coloca ela em prática.
Ele compara esta pessoa, o bom ouvinte, aquele que ouve a palavra e coloca a palavra em prática, como a pessoa que, ao construir a sua casa, a constrói sobre a rocha. E quando vêm os ventos fortes, quando vem a tempestade e arrojam contra esta casa permanece firme, porque ela está bem fundamentada, ela está na rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Amém? Porque essa pessoa, ele não apenas escutou, ele ouviu, ou seja, ele recebeu a palavra e ele colocou em prática esta palavra. Deus está chamando a cada um de nós, e eu creio que nesses dias em que estamos vivendo, há uma urgência de um povo que vai além de estar presente em momentos, em atividades de culto e outros tipos de reuniões que acontecem nas agendas das igrejas para ouvir a palavra. Há uma urgência de um povo que ouve esta palavra e toma esta palavra no seu coração, a palavra de Cristo, e pratica, vive esta palavra. E vive essa palavra. Você e eu podemos ser a resposta de Deus para este mundo, porque o nosso mundo está precisando de homens e mulheres que são mais do que escutadores, meros ouvintes, são bons ouvintes, ouvintes e praticantes de toda a palavra de Deus. Amém? E Ele nos dá o seu Espírito para que nos seja possível viver essa palavra, porque honestamente, na nossa força, seria impossível viver. Mas nós não vamos viver a palavra na nossa força. Nós vamos viver a palavra na força do Senhor. É pelo Espírito do Senhor que nos é dado. Então, ouvir a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouça a palavra do Senhor diariamente. Diariamente. Deixa eu dar esse testemunho. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estava num auditório, reunido com muitos pastores e líderes, e um pastor conhecido tem uma Bíblia que tem o seu nome, porque o comentário desta Bíblia e a cadeia temática e tal, foi ele que elaborou, chamado Russell Shedd. E o pastor Russell Shedd estava compartilhando, e ele falou assim: nós precisamos abrir nossas Bíblias para ouvir Deus. Na hora que ele falou aquilo, talvez para você isso, para mim foi muito forte. Foi assim, ó. O Espírito pegou a palavra e falou: Ismael, você tem lido a Bíblia. Para de ler a Bíblia. Comece a me escutar toda vez que você abrir a Bíblia. A partir daquele dia, eu entendi claramente que eu não devo ser um leitor da Bíblia. Qualquer um pode ler a Bíblia. Tem muita gente que lê a Bíblia, tem muita gente que estuda a Bíblia, tem muita gente que lê e estuda a Bíblia e usa ela do jeito que quer. E justifica até seus pecados com a Bíblia. Não é verdade? E cria seitas mais absurdas que tem por aí, usando a Bíblia. Até a serpente lá no jardim do Éden, quando foi conversar com a Eva, usou o quê? A palavra. Eu não me iludo, tem serpente usando a palavra. Então eu não posso ser apenas um simples leitor da Bíblia, eu preciso escutar Deus. Todas as vezes que eu abrir minha Bíblia, não importa se eu vou abrir essa Bíblia impressa, se eu vou abrir uma Bíblia digital, ou se eu vou colocar um CD ali e vou ouvir no sentido literal, eu preciso escutar, ouvir Deus. E há uma urgência de pessoas que digam: Senhor, eu quero te escutar, porque eu quero ouvir tua voz e viver e agir segundo tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Eu creio que onde é que o Senhor vai encontrar essas pessoas? Onde é que estão essas pessoas?
Olha para o irmão do seu lado. Está aqui. Está aqui. Estão chegando, estarão vindo. Nós vamos escutando Deus e outras pessoas vão chegar, porque também querem escutar Deus. Eles vão precisar de alguém que os ensine a escutar Deus. Então nós vamos aprendendo a escutar Deus, e aqueles que vão chegando, nós vamos ensinando eles a escutar Deus também. Amém, queridos? A segunda parte desta palavra, e aí é um confronto, porque o profeta ele diz: príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Aqui o profeta Isaías está trazendo à memória essas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades que trouxeram um nome a algumas práticas que nós vemos por aí. As sodomias, as perversidades e tudo mais. Duas cidades afundadas numa prática de pecado. Duas cidades vivendo numa imundícia. E quando Abraão clama a Deus, para que Deus poupe as duas cidades da destruição que viria com o fogo que cairia do céu, e na sua oração Abraão começa intercedendo: mas Senhor, se estiver lá 50 justos, não destruas. E o Senhor fala: se tiver 50 justos, não destruirei. Mas não tinha. Cidades populosas. Senhor, se tiver 40 justos, não destruas. E não tinha 40 justos. Senhor, se tiver 30 justos, e Deus falou: se tiver 30 justos, eu não destruirei. Mas não tinham 30 justos. Se tiver 10 justos, não destruirei. Bom, foi destruído, porque não tinha 10 justos. A verdade, nem Ló e na sua família, Deus pôde encontrar uma família completa de pessoas justas, porque o coração da própria esposa de Ló estava já contaminado por aquela cidade. Quando eles saem, conduzidos pelos anjos de Deus, ali de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olha para trás e ela se torna uma estátua de sal. E depois nós sabemos do que aconteceu com Ló e com suas duas filhas. Enfim, você pode ler sobre essa história depois na Bíblia. Eu motivo você a ler e conhecer essa história. Vale a pena conhecer essa história. E aqui o profeta Isaías, ele usa essas duas cidades como referência para exortar este povo, o povo de Deus, o Israel de Deus, porque este povo estava vivendo de maneira pecaminosa. E se existe uma coisa que Deus não aceita, é o pecado, a iniquidade associada ao ajuntamento solene, ao culto. Deixa eu explicar isso para você, mas antes eu quero reler o verso 15. Diz assim: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha que interessante, eu já tenho ouvido muitas vezes pessoas dizendo: Deus sempre ouve as orações. Bom, segundo esse texto, nem sempre. Correto? Então eu não posso afirmar assim genericamente que Deus sempre ouve as orações. Mas eu posso afirmar que Deus sempre ouve a oração do justo, aleluia! Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso, querido? Porque Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração do santo. Mas não é toda oração que Deus ouve. Aqui Deus não está ouvindo a oração desse povo. Por quê? Porque eles estavam vivendo na prática do pecado. Em 1 João está escrito assim: que aqueles que nasceram de Deus, eu gosto dessa palavra, aqueles que nasceram de Deus e não andam ou vivem na prática do pecado, aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, os guarda, e o maligno não lhes
tocar um selo de proteção. Maligno não toca na vida daqueles que nasceram de Deus e não andam na prática do pecado, porque Jesus guarda, Jesus está protegendo. Você pode dizer amém? Amado, por isso, este texto é um texto que nos chama, mais do que ao abandono do pecado, ele nos chama a uma vida de santidade. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele vai escrever assim: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Ande no Espírito e você não vai satisfazer o desejo da carne. Ou seja, a ênfase não está no não satisfazer o desejo da carne. A ênfase está no andar no Espírito. E quem anda no Espírito logo não vai satisfazer o desejo da carne. Ou seja, aquele que alimenta mais o Espírito vence na luta contra a carne. E o Espírito está fortalecido e vence contra a carne, é o mesmo que vai vencer o mundo, é o mesmo que vai vencer o diabo. Você pode dizer amém? É o mesmo que vai vencer as adversidades e as aflições. E esse texto nos chama a isso, está nos chamando a uma santidade. Ele está dizendo que quando nós nos reunimos para buscar Deus, quando nós estamos buscando a Deus, e há duas maneiras principais na Bíblia em que nós devemos buscar Deus. Nós buscamos Deus na solitude e buscamos Deus na comunhão. Como que é isso? Buscar Deus na solitude, você e Deus, diga assim, eu e Deus. E mais ninguém, viu? É você e Deus. É o quarto de escuta. É quando nós entramos no quarto, fechamos a porta do quarto e oramos ao nosso Pai em secreto. E o nosso Pai nos ouve e Ele nos atende e nos recompensa a nossa oração. Amém, queridos? Eu gosto de dizer que essa é uma das pernas da busca de Deus, é uma das pernas da oração. E a principal, é a sua perna de apoio. Amém? E a outra, a Bíblia diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles, e tudo que concordarem em oração eu atenderei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É quando nós buscamos agora na comunhão, é quando nós nos reunimos numa célula, é quando nós nos reunimos aqui no templo, é quando nós nos reunimos com mais 2, 3, 10, 15, 20, 100, 200 e juntos clamamos e concordamos na oração. Então quando um irmão está orando, quando o pastor está orando, quando alguém está orando e nós concordamos, gente, isso é tremendo, nós estamos buscando o Senhor. Nós estamos nos fortalecendo. São as duas pernas, então essa é outra perna. E aí nós vamos andando em santidade de vida, buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Agora, o que bloqueia isso? O que pode bloquear? Que nós vimos, que nem sempre Deus ouve. E o texto que lemos ali no verso 15 diz que nós estendemos as nossas mãos, nós multiplicamos as nossas orações, mas Deus naquele momento ali não ouve. Mas como que é isso, pastor? Sim, é quando nós estamos com as nossas mãos sujas de sangue. Mãos sujas de sangue é mãos cheias do quê? Pecado. Diga comigo, pecado. Pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, estamos sujeitos ao pecado. Mas existe uma diferença entre estar sujeito ao pecado e pecar e viver pecando. Viver pecando. Em tornar o pecado uma rotina na nossa vida. Em viver repetindo o mesmo pecado. E nós temos uma série de textos bíblicos nos orientando de como evitarmos viver uma vida de pecado. Mas eu quero enfatizar aqui que o principal é busque intensamente a Deus. Receba a palavra de Deus, ande no Espírito e nós vamos vencer as obras que são da carne, em nome do Senhor Jesus. E esse texto é muito forte, porque ele vai falando aqui, ele vai dizendo, vou pegar um exemplo aqui para você, o verso 11 diz: do que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? A gente pensa em Romanos 12, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o contrário a esse.
Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Está falando do quê? De oferta. Quer dizer para você, para que Deus se agrade da oferta que nós trouxemos aqui, para que Deus se agrade do dízimo que nós dedicamos aqui no altar, para que Deus se agrade do louvor que nós cantamos, para que Deus se agrade do culto que nós estamos prestando, como é que tem que estar as nossas mãos? Limpas. É com mãos limpas que nós louvamos, é com mãos limpas que nós vamos ofertar, é com mãos limpas que nós vamos servir a Deus. Minhas mãos, não é minha área, né? Mas se eu fosse um dos músicos, minhas mãos têm que estar limpas para tocar o piano, para tocar o teclado, para tocar o violão. Ela precisa estar limpa para pegar esse microfone, para compartilhar a palavra. Amém, querido? Ela precisa estar limpa. Na hora que eu oro aqui e vou impondo as mãos sobre as crianças, ela precisa estar limpa. Na hora que nós fazemos um apelo e você vem aqui à frente, e eu estendo minha mão e coloco sobre sua cabeça e peço que Deus cure você de uma enfermidade ou te abençoe numa área da sua vida, tem que estar limpa. Agora deixa eu fazer só uma pergunta muito simples: é só a mão do pastor que tem que estar limpa? Então vira para o irmãozinho, para a irmãzinha do lado, como é que está a tua mão? Diga assim: graças a Deus, eu lavei ela antes de sair de casa. Né? Amado, palavra tremenda da parte do Senhor. Deixa eu dizer para você que tem uma oração que Deus ouve nessa hora. Nós fizemos ela logo no início desse culto. E eu creio, você orou sinceramente ao Senhor. Então, Deus se agradou da oferta, Deus se agradou do louvor, Deus tem se agradado desse culto, Deus tem se agradado da sua vida, amém? É a oração de confissão. As Escrituras dizem que o fariseu, orando em pé nas praças, batia no peito e, ó Deus, mas aquele publicano que se prostrou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, este foi ouvido e voltou para casa abençoado. Por quê? Porque a oração dele foi a oração do coração humilde, quebrantado, que se humilhou e clamou pela misericórdia e o perdão de Deus. E é a misericórdia de Deus a causa de nós não sermos consumidos. E é a graça de Deus que é a causa de nós sermos abençoados. Amém? Eu quero convidar você a trazer suas mãos diante do Pai diariamente, para que as nossas mãos se mantenham sempre limpas. E com mãos limpas você possa usar suas mãos para abençoar. Para abençoar. Os pais que estão aqui, mãos limpas, as mães que estão aqui, mãos limpas, para nós colocarmos sobre os nossos filhos e os abençoarmos. O marido que está aqui, mão limpa para pôr sobre sua esposa e abençoar. A esposa está aqui, mão limpa para pôr sobre a vida do seu marido e abençoar. Coisa boa. Por exemplo, a Débora, ela estende a mão sobre a Denise e abençoa. Amém? Coisa tremenda, não é? Batista estende a mão sobre a filhona e abençoa. Coisa tremenda, não é? Gente, isso é forte demais. Eu já passei por alguns momentos difíceis e eu não sei quem já teve cólica renal aqui. Cólica renal é um negócio que Deus me acuda. Dói demais. Dói demais. E um dia eu fui para o hospital, uma cólica renal, fiquei dias internado e precisei fazer extração de uma pedra. Gente, deixa eu dizer para você. Pensa num grão de arroz. Era um grão de arroz. Só que um grão de arroz, em vez, ele podia ter ficado na posição assim e descido, né? Ele resolveu virar assim. E aí não ia nem para frente nem para trás. Aquela dor. Eu não sei se a Loide vai lembrar disso, mas eu estava lá, assim, gemendo mesmo de dor. O Ismael Augusto chegou do meu lado, criancinha pequena. Ele pôs a mão sobre minha barriga e orou por mim. Que tremendo que foi a oração do meu filho, com aquelas suas mãos me abençoando.
Amém? Você, filho de Deus. Você, filha de Deus. Deus quer manter tuas mãos limpas. Porque tem muita gente precisando ser abençoada. Por isso o verso 16 diz assim para nós. Presta atenção no verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Verso 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai pela causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados são como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Diga comigo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando Denise veio nos conduzir aqui o momento das ofertas, ela falou assim, que é bênção, né, Denise? E leu a palavra, disse assim, se nós fizermos isso, nós somos abençoados. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra, né, e praticamos a palavra, quem que é o maior abençoado? Você mesmo, eu mesmo. Você entende isso, querido? Por isso que quando João ouve o Senhor lá na ilha de Patmos, sobre a palavra que ele deveria entregar às igrejas, há uma repetição das expressões, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para dizer. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para dizer. Meu irmão, que você possa, todos os dias, abrir sua Bíblia e ouvir Deus. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor desta terra. E vai poder servir o melhor dessa terra para outras pessoas. Eu desenvolvi um hábito. Hoje eu vivo no ministério, mas assim como vocês, houve um tempo que eu tinha um trabalho, que eu tinha um cartão ponto, que eu registrava num horário, no outro, e no meu ambiente de trabalho, sobre a minha escrivaninha, eu sempre tinha ali uma Bíblia. E para não roubar o tempo do meu patrão, eu chegava mais cedo. E eu, antes de começar o meu trabalho, eu lia a minha Bíblia. E nas horas que eu tinha livre, que eu podia, eu lia a minha Bíblia. As pessoas que me conheciam sabiam que eu era um jovem que não só tinha a Bíblia nas mãos, mas tinha a Bíblia no coração. E como Deus falava comigo, como Deus tem falado, e como eu tenho podido e como eu podia levar a palavra às pessoas. Primeiro nós precisamos ouvir Deus. E Deus tem o melhor dessa terra para nós. Depois nós vamos poder servir os outros com o que é melhor dessa terra. Que você possa levar a sua Bíblia com você. Não importa se ela está no seu celular, num tablet ou impressa. Mas que você possa levando a sua Bíblia com você, meu irmão. Que você escute Deus. Escute Deus. E as pessoas vão perguntar para você o que Deus está lhe dizendo. O que Deus está falando com você. E você terá sempre no teu coração e na tua boca uma palavra de fé para dar às pessoas. Nós vamos ver milagres acontecendo. Nós vamos ver os sinais e maravilhas se manifestando.
Nós vamos ver a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca sendo santificada. Porque a palavra vai estar onde? No nosso coração e na nossa boca. Amém? Quero convidá-la a colocar-se em pé. Quero concluir a palavra desta noite lendo com a igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Esse texto que é tão conhecido nosso, que fala de oração. Nós vamos ler a partir do verso 1, depois nós vamos estar orando. E diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vou dar só um intervalo aí para dizer assim para você. Quando ouvimos Deus e colocamos a palavra de Deus em prática, comemos o melhor desta terra. Quando oramos e falamos com Deus e Deus nos ouve, nós vamos viver uma vida tranquila e mansa. Amém? Nós vamos viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E o verso 3 diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, aleluia, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo verdade, não minto, mestres dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, olá homens, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Como? Vamos dizer juntos? Vamos dizer juntos essa parte? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Mas as mulheres? Olha o verso 9. Da mesma sorte que as mulheres. E aí vem uma série de recomendações para as mulheres. Mesma sorte as mulheres, em traje decente, e assim por diante. Mas vamos parar aí. Senão vou ter que fazer outra mensagem, né? Não é o caso. Faz assim com sua mão, querido. Tem um cântico, diz assim, minhas mãos estão cheias das bênçãos de Deus. O Ministério Louvor pode vir para frente? Não é da sua época? Coisa loira de ajuda. Uma outra versão é, minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Ajuda lá, querida. Ajuda eles. O João conhece, né, João? João conhece. Querido, eu quero orar nesse momento por você. Eu quero pedir na sua vida que o Senhor esteja agora enchendo tuas mãos das suas bênçãos, do melhor dessa terra. Eu quero pedir que Deus esteja enchendo suas mãos do poder dele. Amém? Suas mãos estejam cheias do poder e das bênçãos de Deus. E aí nós vamos, depois de orarmos, começar a cantar esse cântico. Eu vou fazer um desafio para você se movimentar. E se aproximar do irmão e dizer assim, Senhor te abençoe. Recebe. Amém? Você possa sair e tocar. Você recebe as bênçãos de Deus. Amém? Vamos fazer isso? Vamos liberar através das nossas mãos.
estas bênçãos, este poder de Deus, que Ele já reservou, Ele já preparou para você. Então feche seus olhos, concorda com a oração. Pai, em nome de Jesus, nós estendemos nossas mãos nessa hora. Nós já oramos, dizendo: Pai, nos perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo nos perdoa os pecados e nos purifica de toda iniquidade. Senhor, santifica as nossas mãos, limpa nossas mãos, limpa os nossos corações, porque nós, teus filhos e tuas filhas, queremos levantar nossas mãos aqui esta noite, mãos santas, sem ira e animosidade, mãos cheias do teu poder, mãos cheias das tuas bênçãos. E queremos estender nossas mãos para o nosso irmão e para a nossa irmã e dizer: o Senhor te abençoe. Podemos dizer: a graça do Senhor, o amor do Senhor, as bênçãos, as promessas de Deus, nosso Pai, sejam na sua vida. Sim, Pai, por isso nós estendemos nossas mãos dizendo: nos santifica, e agora faz de nossas mãos tuas mãos, tuas próprias mãos. E as nossas mãos sejam usadas, Senhor, sejam usadas para abençoar. Senhor, que toda violência, todo o pecado caia por terra agora, pelo poder do sangue de Cristo, o sangue que nos purifica. Pai, eu clamo o sangue de Jesus sobre cada irmão e irmã aqui agora, nos purificando. E eu creio que o Senhor está liberando virtude e poder sobre cada vida em nome de Jesus. E usa-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Tem uma versão ali, como eu fui chamar, eu vou cantar minha versão. Vocês dão licença. Eu não sei, amor é diferente. Mas fala assim, ó: as minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Tudo aquilo que eu toco, ou todo aquele que eu toco, abençoado será. Amém. Pelo poder de Deus, tá? Amém. Sei que a versão ali está diferente, mas... As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Estão cheias do poder de Deus. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Pelo poder de Deus. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Pelo poder de Deus. Não deixe ninguém sem receber um toque. Se você não recebeu, toque outra pessoa. Olhe na sua frente, olhe para trás, aos lados. Se alguém ficou sem o toque. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Tudo aquilo que eu toco,
Vem cá, você crê que tuas mãos estão cheias do poder de Deus? Amém mesmo? Então nós vamos sair hoje desse culto. Você vai para casa, não é? Eu quero convidar você a entrar em casa e estender sua mão. Dizer, Senhor, enche essa casa com tuas bênçãos. Entra no teu quarto, estende tua mão sobre tua cama e diga assim, Senhor, abençoa esse quarto, essa cama, o meu sono. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos uma época de insônia. Eu estava lendo um livro e o autor ali, um pastor, ele estava dentro de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, dizendo que 70 milhões de estadunidenses sofrem de insônia. Eu falei, meu Deus do céu, é 1/3 da população, né? Do Brasil. A gente pensa, não, metade, né? Bom, esqueçam aqui meus números aqui, eu posso estar equivocado. Mas tem muita gente sofrendo disso, né? Eu quero convidar você a estender sua mão no seu lar e dizer, abençoa, manifesta aqui o teu poder. Quero convidar amanhã, você vai chegar lá no seu local de trabalho, né? Você vai entrar lá, estende sua mão, chega mais cedo se for preciso e declara a bênção de Deus, levanta as suas mãos e abençoa. Quero desafiar você a chegar para as pessoas de sua família e tocar. Vou pegar aqui, chega lá para o Caio que não está aqui. Caio, né? Gabi? Deus te abençoe. Amém? Toca a vida das pessoas que você tem liberdade de fazer isso e declara uma palavra de bênção. Nós vamos ver milagres para a glória do Senhor Jesus. Estende a mão para receber a bênção apostólica. E a bênção do Senhor, o nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja conosco e com todo o seu povo. Assim o Senhor nos abençoe nos nossos dias. Assim o Senhor nos guarde e nos dê a paz, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Nos saudemos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Tem o vídeo da atividade com crianças, né?